vamos ler Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Eu não sei se você sabe, mas Provérbios, capítulo 8, é o capítulo da sabedoria, e a sabedoria fala, ela clama, ela se disponibiliza. No verso 34, a sabedoria diz: feliz é o homem que me dá ouvidos, velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas veja isso aqui: mas o que pecar contra mim, fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Mais uma oração. Pai, a tua palavra não voltará vazia, ela será falada. Eu proclamo os anjos do Senhor livres para trabalhar. Eu declaro o domínio de Jesus nesse lugar e o sangue do Cordeiro sobre a minha cabeça e a de todos os irmãos. Obrigado por nos falar. Nós te denunciamos essa noite o espírito do endurecimento. Nós o renunciamos, nós denunciamos ao Senhor, seja ele arrancado daqui com todas as suas raízes, e nós agradecemos por essa vitória em nome do Senhor Jesus. Nessa noite, amados, eu quero deixar nesse tema a loucura do endurecimento, porque o endurecimento é uma loucura do coração humano. O endurecimento, irmãos, ele é uma resistência aos princípios eternos de Deus, tá? O que é endurecimento? É tudo que nos faz resistir, não se alinhar, não se conformar e não se moldar aos princípios eternos de Deus. E eu queria falar que princípios eternos de Deus não é só salvação pela graça, justificação, batismo com o Espírito Santo. Os princípios eternos de Deus é você dormir uma boa noite de sono. Os princípios eternos de Deus é você comer da forma certa. Os princípios eternos de Deus é você viver uma vida saudável, não viver na correria, viver no ritmo de Deus. Essa é uma mensagem para outro dia. Mas há uns princípios eternos que nós nos endurecemos contra eles. Comemos do nosso jeito, fazemos do nosso jeito, vivemos do nosso jeito. Nós nos endurecemos contra os princípios de Deus que estão em todas as suas obras. Em todas as suas obras, no levantar, no deitar, no trabalhar, no comer, no dormir. Tudo quanto fizerdes, fazer para a glória. Isso é dentro dos princípios. Mas tem algo em nós que resiste aos princípios. Não gostamos de fazer as coisas do jeito que Deus escreveu para funcionar. Não gostamos de inventar um jeito diferente. E esses princípios, essas coisas são resistentes. Por exemplo, ansiedade. Gostamos de ficar ansiosos, preocupados. Tudo isso aí é resistência. Tudo isso aqui é resistência. Tristeza, covardia, medo, ignorância, ingenuidade, timidez. Eu quero denunciar a resistência ao Espírito de Deus, na mornidão, na frieza. Às vezes a pessoa é lerda demais, a outra é apressada demais, preguiçoso, o outro é irado, o outro é soberbo. Existe um orgulho, existe um desânimo. Toda forma de desobediência em qualquer área da nossa vida é endurecimento aos princípios de Deus. Eu quero repetir com calma nessa noite: toda forma de desobediência em nossa vida é um endurecimento aos princípios de Deus. Quando Deus nos manda fazer algo e a gente faz, mas a gente só faz 10 anos depois, isso é uma obediência atrasada. Isso é resistência. Isso é resistência ao Espírito Santo. Nós precisávamos ser pessoas que o Espírito falou, a gente fez. Vou repetir. Nós precisávamos ser pessoas do tipo que o Espírito soprou no meu ouvido, eu obedeço. Mas nós não somos assim. Quando o Espírito sopra, a gente conversa de volta. A gente fala, depois eu faço. E você ainda fala com muita firmeza ao Espírito de Deus, eu faço depois. Amanhã eu faço. Depois eu vou lá. E Ele mandou ir agora. Ele mandou fazer isso, Ele mandou fazer aquilo. Entra no quarto e vai orar. Mais tarde, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Nós somos o boss. Inconscientemente, nós somos o boss. Nós não entendemos que há em nós essa tendência natural a resistir. Como eu dei o exemplo naquele dia, que eu chamei o Bradley aqui, que eu estava empurrando ele, ao invés de guiar. A maioria de nós somos empurrados por Deus, empurrados pelo Senhor, não guiados por Deus. Talvez
poucos de nós dá pouco trabalho para Deus, são pessoas suaves, em que Deus não dá muito trabalho, a gente não dá muito trabalho para Deus, poucos de nós. A maioria de nós resiste a Deus, resiste, é como tipo assim, alguém já dirigiu o carro com o freio de mão puxado. E no Brasil era mais comum, porque o freio era puxado assim, literalmente puxado, né? Aqui tem um pedal que a gente aperta assim do lado de cá, e a luz vermelha acende. Não levanta a mão quem já dirigiu o carro com o freio de mão puxado. E o carro está pesado, e o motor está forçando, e a borracha está queimando, e o freio está preso, mas a gente está indo. É desse jeito que a gente anda com Deus. É muito triste falar, mas é assim. Toda vez que a gente vai denunciar o espírito do endurecimento, a gente está falando dessa tendência a lidar contra os princípios de Deus. Eu digo para vocês, não é fácil Deus lidar com a gente. Eu queria que você perguntasse para Deus, quanto trabalho eu te dou, eu, pessoalmente? Como é quando você lida comigo, quem eu sou? Que tipo de pessoa eu sou contigo, com você? Eu te dou muito trabalho, eu te dou pouco trabalho, você tem que me arrastar muito, ou eu sou leve de levar? Pergunta isso para Deus. Talvez você nunca perguntou, talvez você ache que você é uma pessoa easy de Deus levar, mas você é duro como todos nós, uns um pouco mais, outros um pouco menos. Eu quero denunciar pela última vez nesse estudo hoje, que nós vamos fechar, esse espírito. Eu quero que você leve o fim de semana para orar contra esse espírito. Eu quero que você entre no mês de julho orando contra esse espírito em nossa vida, porque todas as experiências negativas que nós tivemos cooperaram para o endurecimento em nós. Todas as pessoas que nos ofenderam, nos trataram mal, continuam nos tratando mal, elas estão ajudando o endurecimento em nós, elas estão promovendo o endurecimento em nós, e a gente tem que fugir do endurecimento, porque a gente se endurece para se proteger, se endurece para reagir. Irmãos, nós somos pedrinhas. Como eu disse, nascemos da pedreira, viemos de lá. Nossos pais eram pedras e nós somos pedrinhas. Pedrinhas evangélicas, mas continuamos sendo pedrinhas. E Deus precisando nos quebrar. Uma coisa importante do endurecimento é que ele fecha os sentidos para a sabedoria. Eu queria ler Mateus 13:15, é um texto que eu me repito sempre. Esse texto é a parábola do semeador. E antes de entrar na parábola, Jesus diz: porque o coração deste povo se endureceu. Tá? E o resultado do coração se endurecer é que os ouvidos ouviram tardamente. Todo endurecimento em nós prejudica os sentidos, onde Deus vai trazer algum tipo de sabedoria. Se Deus vai trazer alguma sabedoria em nós, Ele vai trazer pelos ouvidos. Deus vai falar conosco, Deus vai trazer uma palavra, porém o coração está duro e o ouvido não está, o ouvido está fechado. Então o endurecimento, ele rouba a sabedoria, ele fecha os sentidos. E o que é que os olhos e os ouvidos são? Os olhos e os ouvidos, porque o texto diz, o coração se endureceu, os ouvidos fecharam e os olhos também se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Então, o que são os olhos e os ouvidos? São as portas por onde entram a sabedoria. São as portas por onde entram as informações de Deus. Os olhos, eles coletam as informações. Mas olha, presta atenção no que eu vou falar agora. Os olhos e os ouvidos recebem informações de Deus, sinais de Deus, direções de Deus, sons de Deus, palavras de Deus. Porém, é o coração que decide se vai aceitar ou rejeitar. É o coração que decide se vai descartar ou receber aquilo. É o coração que decide se vai refletir sobre aquilo ou se vai ignorar aquilo. É o coração que decide se vai trazer aquilo para o coração ou se vai ser indiferente àquilo. Por isso que o endurecimento do coração fecha os sentidos para a informação de Deus. Endurecimento é tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus em nossa vida. 2 Coríntios 10:5 é aquele texto que no versículo 4 diz, porque nossas armas não são carnais, porque não militamos segundo a carne. Mas no versículo 5 diz que essas armas, elas derrubam raciocínios, tá? Argumentos
que se levantam contra o conhecimento de Deus. Eu queria que você observasse eu queria que você observasse os argumentos na sua cabeça, eles estão na minha também. São argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Alguém está pregando uma coisa que você não acredita muito, aí a mente começa, mas isso não é bem assim não. Mas isso está exagerando. Mas isso não é assim não. Existe uma conversa indo dentro de nós, diante de tudo que Deus fala, diante de tudo que Deus mostra, e essa conversa é inconsciente às vezes. É inconsciente, você não percebe que dentro de você tem algo se levantando contra um sinal que Deus mostrou, uma palavra que Deus falou, uma direção. Direções de Deus são mais suaves do que nós temos percebido. Às vezes Deus dá apenas um toquezinho assim. Sabe quando marido e mulher estão num lugar e um vê uma coisa e faz assim para o outro? O Espírito Santo faz isso com a gente. Ei, o Espírito Santo faz isso com a gente. Não falou palavra, não deu visão, não deu revelação, não enviou anjo, ele só fez assim. E você sabe que ele fez. E ele só fez isso porque ele sabe que nós somos sensíveis o suficiente para perceber um toquezinho dele. Só que dentro de nós, não. Você prefere ignorar, você decide ignorar, você decide rejeitar, você decide. Existe algo em nós que se levanta contra o conhecimento de Deus. E a gente precisa ter isso em mente para poder orar, para ir para casa e orar, e dizer assim: Senhor, tudo em mim que se levanta contra o conhecimento de Deus, caia por terra. Senhor, tudo em mim inconscientemente, que eu resisto, que eu digo não, que eu falo não ao Senhor. Quantas vezes eu estou pronto para dizer não, pronto para resistir ao Senhor, pronto para resistir ao Espírito Santo, e nem sei quão resistente eu sou ao Espírito Santo. Mais uma vez, pergunte ao Espírito Santo: quanto trabalho eu te dou para você caminhar, para você me levar com você? Eu sou uma pessoa fácil ou eu sou uma pessoa dura de você caminhar comigo? Pergunta para ele. O conhecimento de Deus, irmãos, é o que está na sua palavra, na sua doutrina, nos seus mandamentos, e a gente resiste à palavra. Mas o conhecimento de Deus também, ele está na atmosfera, e existe muito crente que não percebe Deus na atmosfera. Deus está no ritmo, irmãos. Deus não está no ritmo apressado. O conhecimento de Deus está na maneira de Deus. São maneiras suaves, são formas suaves, métodos suaves. O conhecimento de Deus está no tom das coisas, no som das coisas, na maneira como Deus fala, não só nas palavras. E algo em nós se levanta para resistir isso, tá? O endurecimento vem da nossa natureza rebelde contra Deus. Ela continua lá. Deus continua tentando amansar aquela fera indomável em nós. A palavra de Deus continua tentando amansar a fera, essa rebeldia em nós. É uma rebelião silenciosa, é inconsciente, é sutil, ela continua em nossas almas, nos levando a resistir, ignorar, ser indiferentes, esquecidos, negligentes, preguiçosos, soberbos, desculpadores da nossa falha. Eu não sei se você já percebeu uma pessoa com um espírito de justificativa. Existe alguém diz comigo, espírito de justificativa. Posso te mostrar ele? Vou te revelar ele hoje à noite. Você tinha esse? Você quer falar aqui? O Senhor te mostrou num sonho esse espírito? Há muito tempo, né? Glória a Deus. É exatamente isso aí. A gente vai. Eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça: tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Então, eu prefiro às vezes me calar quando eu não entendo, quando eu estou chateada e assim. E na minha cabeça, às vezes eu me justificava, assim, sentindo aquela situação e falava: também assim, assim, assim. Aí eu lembro que eu comecei a orar e eu tive um sonho, e o Senhor dizia assim para mim no sonho: justificativa. E quando eu acordei, o Senhor falou comigo: você precisa renunciar a esse espírito, porque você não está percebendo, mas você está se auto-justificando quando eu quero falar as coisas. Então... Obrigado, pastor. Deixa eu mostrar como ele acontece. Alguém
corrige você. Aí você, não, mas eu fiz isso por causa disso. Pronto, estou salvo, resolvi o meu problema. Isso é, eu pequei e me safei. Através da justificativa, eu posso justificar o meu erro. Entendeu? Ah, mas eu caí. Não, mas foi ela que me seduziu. Foi ela? Você não viu? Olha só. Ah, eu falei aquela palavra, mas você viu como ele me provocou? Ele me provocou. Eu fiquei muito chateado, mas você viu o que ela fez? Em outras palavras, eu tenho o direito de ficar com raiva. Na justificativa é assim, no país da justificativa é assim, vale tudo. Você pode pecar, você pode xingar, você pode ficar com raiva, você pode matar. Eu matei em defesa, foi defesa própria. Eu não sou assassino, eu matei em defesa própria. No país da justificativa, vale tudo. A mãe manda a menina fazer, ela justifica, não posso, estou cansada. O pai manda fazer uma coisa, não posso, estou apressado. Não, eu não fiz porque não deu tempo. Não, eu não fiz porque eu não fiz porque eu não quis fazer. Eu não fiz porque eu sou desobediente. Eu não fiz porque eu não estava com o coração aberto. Eu não fiz porque eu estava com o coração duro. Essa é a realidade. Mas no país da justificativa, o endurecimento se safa. Agora, justificar para os homens é interessante, porque justificar para os homens a gente está acostumado. Agora, justificar para Deus, Deus ouve isso todo dia. É inconsciente. Não fala em palavras, mas fala para Deus. Ainda fala assim, o senhor entende, né? O senhor entende. O senhor sabe que eu estou cansado hoje. O senhor sabe que eu fiz aquilo, mas o senhor sabe também como é aquilo, é ruim. O senhor sabe, aquilo lá não presta. E o senhor sabe o que aquela mãe fez comigo também, né? Para eu ser desse jeito, não podia ser de outro jeito, né? O senhor sabe, Deus, eu sei que tu é um rebelde. Eu sei que tu é um pecador, eu sei que tu gosta de justificar o erro, e isso é endurecimento. Deus está entregando um espírito hoje, que é o endurecimento, mas acabou de entregar outro, companheiro dele, o tal da justificativa. Leva ele para a oração, pede para Deus te mostrar toda vez que ele se manifesta, tá? Essa coisa, ela continua lá, é uma cegueira em nós não vemos, deixa eu te falar sobre a cegueira, nós não vemos a glória de Deus. Quem aqui já viu Deus glorificado? A irmã falou, meu sonho, meu também. Sabe por quê? Teve uma pessoa na Bíblia que viu Deus assentado num alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. E ele disse, as primeiras palavras que saíram da boca dele quando ele teve essa visão foi: ai de mim, porque vou morrer, porque os meus olhos viram o rei, e eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso é, se nós tivéssemos visto a glória, não tinha mais justificativa. Se nós tivéssemos visto Deus como Ele é, mas há uma cegueira em nós, e porque a gente nunca viu, a gente justifica. Também há uma surdez em nós. Nós não ouvimos o Senhor, nós negligenciamos, nós rejeitamos a sua voz. Agora, deixa eu prosseguir. O endurecimento é um endurecimento no entendimento. No entendimento. Quero repetir, o endurecimento, não é a coluna que endurece, não é a coluna, é a cabeça. Não é as pernas que endurecem, não é as pernas que fica dura, é a cabeça que fica dura, é o cérebro que fica duro. Quando a palavra de Deus está falando de endurecimento aqui, não é os dedinhos que fica dura assim, não, é a mente que endurece. E sabe qual é o problema? Não muda de opinião. É um endurecimento de perspectiva. Deus não consegue mudar a nossa opinião sobre as coisas. Endurecido naquele pensamento, naquela perspectiva. A dificuldade de Deus conosco é mudar o nosso entendimento das coisas. A dificuldade de Deus conosco é mudar a nossa mente, mudar a nossa cabeça, renovar a mente, renovar a mentalidade, o entendimento, a perspectiva, a opinião. Não levanta a mão aqui quem é difícil de mudar de opinião. Não levanta. Não se denuncie. Não muda de opinião. Formado, preso, duro, enrijecido. Deus tem essa dificuldade conosco. Deus não consegue renovar a nossa mente. Uma oração que um crente que ama o Espírito Santo. Quem quer dar menos trabalho para o Espírito Santo, levanta a mão. Então deixa ela levantada um minutinho, vou te ensinar a oração.
Quem quer dar menos trabalho para o Espírito Santo, começa a orar assim todo dia: renova minha mente, renova meus pensamentos, renova minha visão, renova minha opinião. Eu abro mão da minha opinião para ti. Eu quero um novo paradigma de pensamento. Eu quero uma nova perspectiva. Muda os meus pensamentos. Essa é uma oração que você deve fazer todo dia. Alinha a minha mente com a tua vontade. A gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo: ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, para que Deus vá alinhando a nossa mente. Por que eu bato tanto na tecla de ler a Bíblia? Porque é enfiar a mente dentro da palavra de Deus para ela ser lavada, curada, esticada, limpada, desprofanada, desiludida, ajeitada, aprumada. Quando você enfia a mente na palavra de Deus. Por que eu defendo leitura da Bíblia e muita leitura da Bíblia? Muita leitura da Bíblia, porque você está colocando a mente de molho dentro da palavra, para que a palavra vai ajeitando, vai alinhando a mente e vai dando a mim e a você uma mentalidade bíblica, onde Deus vai tendo menos trabalho de lidar com a gente. Dar menos trabalho para o Senhor. Essa é como combater o endurecimento. O endurecimento, irmãos, é falta de arrependimento. Tá? Arrependimento em inglês, em grego, é a palavra metanoia. Metanoia é arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Graficamente falando, é dar meia volta e andar na direção contrária. Então você ia aqui, nessa direção, pensando assim, seus passos iam nessa direção. Quando você se arrepende, não é que você confessa que aquilo estava errado e continua na mesma direção. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Arrependimento é quando você faz um U-turn e você começa a andar contrário àquilo que você andava. Isso é arrependimento. Você se arrependeu quando você mudou de opinião, quando você foi completamente transformado naquela área. E o endurecimento é a falta de arrependimento. Essa é a guerra de Deus conosco, tá? Deus não precisa que a gente faça sacrifícios ou rituais, mas eu não vou falar muito isso aqui, porque a gente gosta muito de sacrifícios e rituais. Nós não oferecemos cordeiros, não trazemos cordeirinhos para ser sacrificado na igreja, mas a gente gosta de fazer jejum, a gente dá oferta, dízimo, a gente faz outros tipos de sacrifícios, e a gente acha que Deus está mais feliz com o sacrifício que a gente está fazendo do que com a obediência. Tem muita desobediente dando dízimo na igreja. Tem muito desobediente cantando no culto, tem muito desobediente vindo para o culto, tem muito desobediente fazendo o trabalho de Deus, faz a obra, mas não obedece. O endurecimento é uma coisa que continua lá. Irmãos, o endurecimento é uma coisa muito perigosa. A pessoa pode fazer todas as coisas na religião e até pastorear e ser um grande desobediente, não haver um arrependimento. Deus não consegue mudar de opinião da pessoa. Se há uma coisa que o ser humano não gosta de abrir mão, é da sua mentalidade. Mas se há uma coisa que Deus não abre mão, é que o homem mude a sua mentalidade. Então começa a guerra do endurecimento, onde Deus resistindo à nossa mentalidade e nós resistindo a dele. Irmão, a guerra não é no braço, a guerra não é nas pernas, a guerra é na cabeça, a guerra é aqui. Deus querendo que a gente pense de uma forma, a gente pensando de outra. Aliás, nós já nascemos pensando dessa forma. Tá? Nós já nascemos assim. Nós já viemos de lá. E a vovó pensava assim também. Tá? E mamãe me ensinou assim. Mamãe pensava assim também. Mamãe era assim. Eu vi mamãe fazer assim. E eu odeio o que ela fazia, mas eu faço igualzinho a ela. Entende? Eu faço igualzinho a ele. Meu pai, eu prometi, jurei que eu não ia ser igual a ele, mas eu estou sendo igualzinho a ele. Nós nascemos assim, nós fazemos assim. Nós temos essa mentalidade. Nós achamos que o problema da nossa vida são as outras pessoas, mas é ela que ela não me compreende. Sabe, ele não é paciente comigo, ele não me pastor, não me trata bem. Aquilo, pastor, não me trata bem. É um grosso, pastor. Tá certo, ele é um grosso. Mas tu é o quê? Porque a gente é endurecido, irmãos. Mas a gente não vê o endurecimento em nós, a gente vê no outro.
Pastor, não faz aquilo que eu gosto. Mas por quê? Porque tu não vê de outra maneira, tu só quer dessa maneira. Se não for do teu jeito, então tipo assim, ele vai ser duro contigo, tu vai ser duro com ele. E sabe o quê? Infelizmente, no casamento é o lugar onde o nosso endurecimento mais se revela, onde ele aparece, é no casamento. É onde Deus assim, bem, já que vocês não lidam comigo, então lidam com o outro. E vai. Já que vocês não querem me ouvir, vê se vocês escutam pelo menos um ao outro. Escuta um ao outro? Escuta nada. Quantas vezes eu já te pedi para você levar aquele lixo para fora, criatura? Tu esquece. Irmãos, nós somos duros ou não somos uns com os outros? Isso revela um grande problema em nós. Deus está tendo dificuldade conosco. Não é só o marido, irmão, que está tendo dificuldade conosco, não. Não é só a mulher que está tendo dificuldade com a gente, não. Deus é o primeiro que está tendo dificuldade com a gente. E às vezes, eu sinto muito dizer que eu e a pastora Gel, às vezes a gente conversa que quando Deus não pôde dar jeito numa pessoa, Ele botou ela num casamento. Às vezes quando Deus não conseguiu dar jeito num jovem, sabe aqueles jovens que crescem tão à vontade, que o mundo é da cor dele, o mundo é da cor dela, nenhum pai conseguiu mudar a cabeça dela, a mãe nunca conseguiu mudar a cabeça dela, mas aí, um dia, casa, é o funil que você não tem como escapar, o ser humano não escapa desse funil, aí vai viver com aquele anjinho. Só que é um outro anjinho que entrou naquela casa também, 2, e aí a mãe só começa a ouvir, e aí ela ora, faz a obra, Senhor, faz a obra que o Senhor não fez aqui, quando era solteiro, faz lá agora. Agora, na verdade, Deus está falando de você, né, quando saiu de casa, de mim e de você. Eu percebi uma coisa, que é muito bom deixar, eu vou dar um conselho para quem ainda não entrou no funil. Olha para mim, vou dar um conselho mesmo, para quem não entrou no funil ainda. Deixa Deus trabalhar em você, enquanto você é solteiro, porque você vai ser mais feliz no casamento, porque vai ter menos coisa para Deus quebrar, e você vai ser um pouco mais feliz lá, do que você ser tão duro, ser tão decidido, ser tão você, e Deus, te peguei. Não pude te pegar por 25 anos, mas agora eu te peguei, te botei na minha gaiola. Tu é crente, não pode divorciar, tem que ficar aí, tu sabe que vai ter que ficar aí. Irmão, nós vemos no casamento Deus quebrando as pessoas, dá pena, porque era o momento de ser, diga comigo, era o momento de ser feliz, mas agora não vai ser feliz, vai entrar para lixaria, vai entrar para a olaria de Deus, vai entrar na olaria de Deus. O seu companheiro ele afia, né? Eu acho que é Provérbios que fala. Eu me lembro que a minha irmã, eu tenho uma irmã, né, que ela cresceu comigo, mas bichinha dura. Bichinha dura. Eu não era fácil também não. Quem de nós era fácil, irmão? Só que ela era mais. E eu pensava assim, Deus que te guarde. Eu não falava não, mas eu pensava assim, Deus que te guarde, porque tu vai entrar num casamento. Irmão, não deu outra. Ela ficou 30 anos num casamento, que acabou depois, mas ela ficou 30 anos num casamento, que era uma peleja, porque ela pegou uma pedra, que era 10 vezes mais dura do que ela. Só que, infelizmente, nesse caso, nenhuma das duas pedras quebrou. Nenhuma das duas quebrou. Quando duas pedras não quebram, não se amolecem, não se misturam, elas têm que se afastar. Se eu fosse você, eu deixava Deus trabalhar em você hoje. Você que é jovem, você que não casou ainda, diz para Deus, trabalha em mim, Senhor. Muda meus caprichos. Sabe por quê? Quando a gente é jovem, a gente só come aquela comida, a gente só dorme daquele jeito, a gente só faz daquele jeito, o mundo é nosso, o mundo é meu. Até você casar. Aí você tem que dividir o mundo. Não gostei. Você dormia com o ritmo no 80, agora vai ter que dormir no 60, passar frio, só para você saber que agora você não mora sozinho. Ouvia música até 3 da manhã, agora não pode, tem que dormir.
O casamento, ele é uma forma de Deus lidar com o nosso endurecimento. Seja feliz no casamento, deixa Deus trabalhar em você antes de você entrar lá. Esse é o meu conselho para você. Agora, irmãos, na raiz de todo o endurecimento humano está o orgulho. Tá? Outro sinônimo da palavra endurecimento é orgulho. Deixa eu falar para você, mudar de pensar não dói, mas o orgulho do homem não deixa. Não dá o braço a torcer. Não se deixa abaixar. Não pode perder, não pode ser o errado na situação, não pode mudar de opinião. Irmão, isso é o orgulho dentro de nós. E eu vou falar pelo Espírito de Deus essa noite. Alguém tem que denunciar ao Senhor o espírito do orgulho. Alguém tem que chegar diante de Deus e falar, não é de mim, de você, irmão, não é de outras pessoas, não é de nós. Tem que chegar diante do Senhor e dizer, eu vim denunciar o meu orgulho e o orgulho da minha família. Somos orgulhosos, Senhor, sempre fomos. Gente dura, Senhor. Gente que não se abaixa, gente que não pede perdão, gente que não se humilha, Senhor, gente que não sabe perdoar, gente que aguarda amargura no coração, gente dura, Senhor, nós somos orgulhosos. Alguém diz para Deus, Senhor, nós somos orgulhosos. Você já entregou o espírito do orgulho ao Senhor? Eu falo para você, eu entrego sempre o espírito do orgulho. Você acha que a minha família é a única do Brasil que não tinha orgulho? Você já denunciou o orgulho da sua família ao Senhor? Na raiz do endurecimento está o orgulho. E Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus conhece o soberbo de longe, passando lá, e Deus já viu com o canto do olho aqui, ó. Irmão, o soberbo, Deus conhece ele de longe. Deus, tu está aí, né? Eu te pego, não hoje, mas eu te pego. Irmãos, endurecimento é ficar preso numa postura mental. Fica preso numa postura mental. Deixa eu contar a história, é uma história real, eu não sei onde aconteceu, mas a irmã que ela casou, e o marido viu ela cozinhando, e ela fazia assim, ela pegava a carne e dividia em 2 panelas. Então, cozinhava metade da carne numa panela, metade na outra. Um dia o marido perguntou, ô fulana, por que você cozinha a carne em 2 panelas? Falou, eu não sei, minha mãe fazia assim. Aí, tá bom, então foi perguntar para a sogra, ô sogra, eu vi a fulana cozinhando em 2 panelas, eu vi que a senhora também cozinha em 2 panelas. Qual a razão? Eu não entendi até hoje. Falou, eu também não sei, a minha mãe cozinhava assim. Ela separava a carne em 2 panelas. Mas a avó estava viva ainda. Então eu vou perguntar para a avó. Vó, por que é que a fulana, e pelo jeito as gerações seguintes, cozinha a carne em 2 panelas? Ela falou, meu filho, é porque quando eu e o meu marido casamos, nós só tínhamos uma panela pequenininha. E quando a gente comprava carne, não dava para fazer numa panela só. Então a gente dividia para fazer em 2 panelas. Então virou uma tradição, uma religião, uma doutrina na família. Que agora a gente cozinha a carne em 2 panelas, mas hoje tem panela grande para cozinhar até um boi junto, mas a gente continua cozinhando em 2 panelas. Fala para mim se a gente não cozinha a carne em 2 panelas. Não sabe por quê, mas cozinha. Está balançando a cabeça que não? A gente cozinha a carne em 2 panelas. O princípio é, a gente está endurecido numa mentalidade, a gente tem uma postura mental, é assim que faziam. Lá no Brasil fez assim a vida inteira, e você vai fazer diferente. Você veio de lá, companheiro. Nós viemos de lá. Eu queria fazer uma pergunta aqui. A única pessoa que não vai responder é o Alan, porque ele é americano. Alguém aqui já se questionou porque o brasileiro é do jeito que ele é? Claro que não. Ser brasileiro, você acha que ser brasileiro é fantástico, é do jeito que é e é perfeito.
Quando os americanos começam a conviver com a gente, eles começam a ver coisa na gente que a gente não vê. Igual a gente vê neles também. Esses americanos são tudo organizadinho, tudo certinho. Os americanos, esses brasileiros, é uma bagunça, ninguém organiza nada, ninguém faz nada. É o jeitão de fazer em cima da hora, o jeitão. A gente tem uma mentalidade que vem de, alguém diz comigo, de gerações, e gerações, e gerações. Come on, gente, se eu fosse você, eu orava contra a postura mental que está entranhada em nós e nem o Espírito Santo consegue mudar. Vamos embora, senão a gente fica preso aqui. Deus tem pessoas que se endurecem num estilo de vida físico que é prejudicial. Por exemplo, a pessoa aprende a comer gordura e ama comer gordura, e quando vai no churrasco pede eu quero a gordura. Tá bom, amém. Só que tipo assim, ele já sabe que aquilo está matando, mas ele não quer saber também não. E tem gente que fala assim, eu vou morrer mesmo, então eu vou morrer comendo o que eu gosto. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Você atentar contra a sua vida, porque você ama um estilo de vida físico que você não abre mão dele. Eu vou te pedir só uma coisa, não chega na velhice não, porque quando você chegar lá desse jeito, ninguém te muda. Eu já percebi que as pessoas, quando têm mais idade, até Deus, acho que até Deus fala assim, passou a época que a gente podia ter alguma esperança que já não vai ter. Agora, tem gente que adquire um estilo de vida emocional que é prejudicial. Por exemplo, nasci preocupado. Já nasci preocupado. É uma preocupação, ansiedade. Sabe, é o tipo de vida emocional que a pessoa vive com taquicardia o tempo todo. É um tipo de vida emocional que não tem paz. Pessoa que não sabe o que é paz, ela vive um estilo de vida emocional intenso, de preocupação, de angústia, e ela vive aquilo. Aí as doenças começam a aparecer. Gastrite, essas coisas é tudo pequenininha. Depois aí vem artrite, vem um monte de negócio que ela nem sabe por quê. Ela já vive em hospital e ela não sabe que a mente dela, a postura dela está fixa num estilo de vida emocional, que ela está morrendo, mas ela não abre mão. Deus fica olhando para a gente e fala assim, não era para ter morrido com 35 anos, não era para ter morrido com 45 anos, era para ter vivido a 89, era para ter vivido tão bem, mas o estilo de vida emocional, os pensamentos, não consegui mudar a cabeça, a pessoa perdeu vários anos de vida, por causa do estilo de vida. Alguém diz comigo, o Senhor me revela o estilo de vida que o Senhor não conseguiu mudar em mim. Mas vamos fechar os olhos um minutinho. Senhor, revela mesmo. Senhor, faz isso por nós. Porque a gente poderia estar vivendo dias melhores, anos melhores, mas não foi tirado de nós o endurecimento. Tem misericórdia de nós que estamos aqui essa noite. Alguém tem coragem de dizer para Deus, quebra o meu endurecimento, quebra as paredes de endurecimento do meu coração, muda a minha mente, eu quero um arrependimento, promove em mim um arrependimento, dá-me uma vida nova, dá-me uma novidade, Senhor, deixa eu viver dias melhores, muda-me, Senhor, muda-me, Senhor, muda-me, renova a minha mente, em nome do Senhor Jesus. Ficar preso numa postura mental significa que a palavra de Deus não pôde mudar você até hoje. Como é que você ouviu pregações a vida inteira? Irmão, e tem gente que é literalmente a vida inteira na igreja. Mas Deus não conseguiu mudar. Fala para mim se não é a maior tragédia que existe. A única palavra que podia transformar não fez efeito na pessoa. Não levanta a mão. Quem conhece alguém? Especialmente no Brasil, que estão pessoas de idade, estão lá em igrejas a vida inteira, talvez nossos pais, dentro das igrejas, ouvindo a palavra de Deus. Porque os pregadores mudam, mas alguém diz comigo, a palavra é a mesma. Um pregador pode ser mais fraco que o outro, menos inteligente que o outro, mas a palavra é a mesma.
Eu queria que você fizesse a seguinte pergunta: como é que a palavra é pregada de norte a sul no Brasil, da Austrália aos Estados Unidos, do Canadá até na China? A palavra é pregada em todo lugar, mas ela não tem o poder de mudar muitas pessoas. O endurecimento supera a palavra de Deus. Ei, mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como fogo. Sim, a palavra de Deus é poderosa, mas ela respeita o ser humano. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não deixa a Bíblia ler ele. Ela não muda a pessoa. Não sei se foi a Irmã que falou para mim que tem uma pessoa que leu a Bíblia 60 vezes, mas nunca mudou. Uma pessoa lá da família. "60 vezes que ela leu? Como é que você lê a Bíblia toda 60 vezes e ela não te muda? Eu vou dizer por quê. Porque você é uma pedra. Como é que pode, amado? Como é que pode você ler a Bíblia 60 vezes e ela não te mudar? Nós somos perdidos. Alguém disse comigo uma das coisas mais verdadeiras: eu sou perdido. Mas já fui achado, fala. Então deixa Jesus te achar de verdade. Te achar de verdade, aqui, ó. Mas precisamos que o Senhor nos ajude, porque significa que você está na igreja resistindo ao Espírito Santo e resistindo à palavra de Deus, porque Deus não conseguiu te mudar até hoje. Vou mostrar na Bíblia duas figuras do endurecimento. Vou mostrar na Bíblia duas figuras do endurecimento. A primeira está em Oséias. Vai ser um livro difícil de achar, mas eu quero que você tente achar. Se você vai para os Salmos, no meio da Bíblia, você vai caminhando, tem Isaías, Jeremias. Eu vou caminhar com você. Olha lá. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, aí Oséias. Eu quero mostrar para você duas figuras da Bíblia sobre o endurecimento. Oséias capítulo 6, versículo 8. A primeira figura é o bolo que não foi virado. O bolo que não foi virado. Oséias capítulo 6, versículo 8, diz a palavra de Deus. É o capítulo 7, tá? Me perdoa. É o 7. Verso 8. Quanto a Efraim, ele se mistura com os povos. Como que é Efraim? Efraim é um bolo que não foi virado. A irmã está frangindo assim a sobrancelha, porque hoje qualquer bolo que você colocar nos fornos da gente, ele assa inteiro. Mas está falando de uma época em que não tinha esses fornos da gente. E está falando de uma época em que o bolo que está falando aqui, não é esse bolo que a gente faz, era aquele pão pita, como é que fala aquele pão? Pita bread, que você tem que virar ele, porque senão ele queima só de um lado, ele assa só de um lado, e o outro lado fica sem assar. Sabe o que é o endurecimento? Você não deixa Deus trabalhar os outros lados da sua vida. Veio para a igreja, assim, ó, trabalhou um, aí passa o resto da vida assim, porque Deus só pôde assar um lado do bolo. Trouxe para a igreja, não consertou o bolso, não converteu o bolso até hoje, não converteu a língua, uma língua, irmão, que só Jesus, o tamanho, não converteu os olhos, irmão, os olhos, misericórdia, um bolo que é queimado de um lado, um bolo que não foi virado. Essa noite alguém tem que pedir para Deus: vira esse bolo e me assa do outro lado. Alguém tem que pedir para Deus nesse lugar: cozinha esse lado mal cozido da minha personalidade que eu nunca deixei o Senhor fritar. Assa esse lado dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos que eu nunca deixei. Irmão, tem crente que nunca deixou Deus trabalhar na carteira dele, nunca, que não. Aqui tem crente que serve a Deus. Eu penso, irmão, que alguns crentes vão passar direto na porta do céu assim. Pum, pum, pum. Tem uns que vão ter que dar uma paradinha.
Deus, peraí, não vai tão rápido assim não, tem que resolver uma coisa aqui, antes de você entrar aí, passa um fogo aí agora, porque senão não entra, irmão, misericórdia, porque não assou o bolo a vida inteira na igreja, só um lado, irmão, o bolo que não foi virado, é cozido só de um lado, e ele é assado só por fora. Deus fala, eu não posso comer. Quem já comeu um bolo que não assou direito? O bolo está cozido só de um lado, você vai partir o bolo está cru por dentro. Tem muito bolo na igreja que Deus não pode comer, não pode saborear, porque está cru, não deixou Deus assar os outros lados da personalidade. Deixa eu te dar uma oração para você levar para casa hoje à noite. Deus, assa os lados da minha vida, cura os lados da minha vida, que eu não deixei o Senhor curar até hoje. Tem crente que nunca deixou Deus curar a vida sexual dele. Tem crente que nunca deixou Deus curar os relacionamentos dele. Tem crente que continua mentindo, é um mentiroso. Tem crente que continua guardando coisas. O bolo não virado aceitou a Deus por fora, mas por dentro continua cru. Você vai encontrar muito bolo não virado na igreja. E às vezes Deus vai usar você para desvirar alguém. Vamos amassar esse outro lado aí, irmão. Eu falo para você, Deus me usa para ajudar as pessoas a assar o outro lado. Vamos colocar esse outro lado aí na presença de Deus, irmão, que nunca colocou. Vamos desafiar esses paradigmas aí, irmão, que nunca desafiou isso, porque o endurecimento nunca deixou. Alguém diz comigo assim, eu preciso que Deus use alguém para confrontar as áreas que nunca foram confrontadas na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para mim, para você e para todos nós que estamos sentados aqui. Sabia que a maioria dos adultos, todos os adultos, quando você é adulto, irmão, não tem mais ninguém para te confrontar, não tem mais pai, não tem mais mãe, você é dono do? Você faz o quê? Compra o quê? Vende o que quer, assiste o que quer, não tem ninguém para te confrontar. Aí Deus vai e pega um pastorzinho e põe na tua vida. Não assim um covarde, não, um corajoso. E aí Deus envia ele no teu caminho. Porque na vida dos adultos não tem aquela avó. Sabe aquelas famílias que tinha aquela avó crente, aquela avó, vem cá, senta aí. O camarada está com 50 anos, ela senta aí, vamos conversar. Não tem muito. Não tem essas figuras de autoridade que confrontam a gente. A gente está meio solto pelo mundo e, sabe, Deus não assa os outros lados porque não tem ninguém que tem coragem para nos confrontar. Mas ninguém precisava disso, porque se buscasse o Espírito Santo, ele ia vira o bolo aí, irmão, vai, vira aí. O Espírito Santo está só mostrando os lados que estão cruz. Outra figura do endurecimento, para não ficar na primeira. Essa aqui está em Jeremias 48:11. Jeremias, é só você voltar um pouquinho aí, antes de Ezequiel. Jeremias, a segunda figura do endurecimento é o vinho que não foi passado de vasilha em vasilha. Alguém vai aprender uma coisa sobre vinho hoje à noite. Jeremias 48:11 diz assim, mas Moabe tem estado sossegado desde a sua mocidade e tem repousado como vinho sobre as fezes. Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro não se altera. Não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre as fezes do vinho. É quando o vinho, ele está numa vasilha e os restos, as impurezas do vinho descem para o fundo da garrafa. É um vinho que não foi sacudido. Sabe quando você compra um remédio e lá na bula está escrito assim, agitar bastante antes de usar? Esse vinho não foi sacudido. É o vinho onde as fezes do vinho, o sabor do vinho, o original do vinho está no fundo da garrafa. Eu não estou falando isso porque eu entendo de vinho, não, é porque eu pesquisei. Porque o vinho que não foi passado de vasilha em vasilha, sabe o que acontece com o vinho quando ele é passado de vasilha em vasilha? É o processo de decantação. Decantar o vinho é filtrar, separar das impurezas,
Você vai derramando numa vasilha, derrama na outra, vai derramando, e à medida que vai passando, o vinho vai perdendo aquele sabor rústico, aquele sabor forte, vai se purificando o sabor do vinho. Muita gente, muito crente, não foi passado por Deus de vasilha em vasilha, não foi transportado de um lugar para o outro, não foi quebrado, não foi sacudido, não foi levado, e aí permanece com aquelas mesmas coisas rústicas, aquelas coisas originais que estão lá. Deus precisa sacudir muitos de nós aqui do nosso endurecimento velho. O vinho não foi agitado, não foi sacudido, permanece o sabor original. Qual o problema básico aqui? É não se renovar, não se deixar mudar. O vinho que ficou na mesma vasilha o tempo todo é o vinho que não deixa, não me mexa comigo, Senhor. Essa palavra é para tu, para mim não, é para fulana. Deus está querendo mudar? Não, Deus quer mudar você. E não deixa Deus tirar o vinho da vasilha, derramar em outra vasilha. Sacudir, mudar. Quantos aqui têm o privilégio de estar sendo sacudido por Deus? Mudar de vasilha em vasilha, perdendo aquele sabor forte demais. Sabe quando o crente tem um gosto forte demais? Que os outros nem toleram. Misericórdia, esse irmão parece uma pimenta. É porque Jesus não mudou ele de vasilha em vasilha, porque vai amansando o sabor, vai diminuindo o sabor, vai tirando o quê? O endurecimento. Alguns de nós são rígidos. E Deus, Ele quer um vinho decantado. Renovar, mover-se do velho, não ceder, não ser maleável, não ser conduzível, esse é o problema, tá? E aqui, significa que, deixa eu voltar aqui, porque eu quero falar ainda que não mudar de opinião não significa que você não deve ter uma vontade clara, uma vontade definida. Não mudar de opinião não significa que você não deve saber o que quer, não me entenda mal. Você precisa saber sua opinião, saber o que você quer. Você tem direito à sua opinião. Você não tem que deixar de ser você mesmo. Mas significa que você está aberto para se adaptar, que você está pronto para ouvir Deus falar aquilo de uma maneira diferente, de fazer de uma forma nova. Deus tem 1001 formas de fazer a mesma coisa. Eu peço para Deus sempre. Eu sei que o Senhor tem maneiras diferentes de fazer as coisas. Eu não quero ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Por exemplo, eu tenho uma grande preocupação de estar na frente do culto, de estar na frente do louvor, de dirigir o culto do Senhor, porque alguém diz comigo, é o culto do Senhor. E se ele dirigir o culto, ele nunca faz a mesma coisa. Se ele tomar conta, ele sempre tem algo novo. Deus tem algo novo. Deus não é boring, ele não deixa ninguém ficar cansado. Por exemplo, deixa eu falar das orações. Você é uma pessoa endurecida nas velhas orações? Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, obrigado por esse dia, por essa noite. Eu já ouvi isso aí antes. E não muda, não há uma revelação nas orações. Tem hora que eu tenho medo de ficar falando a mesma coisa para Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda aí. Porque eu vim orar ontem. Eu me lembro que eu falei ontem. Eu vim orar semana passada. Jesus, renova a minha oração. Não deixe esse negócio virar uma reza. Deus precisa mudar esse vinho de lugar. Deus precisa renovar. Há um Deus novo. O Deus agradável é um Deus novo. O Deus velho, a coisa velha, a igreja velha, o culto velho, o louvor velho, a pregação velha. Quem está cansado do velho? Tem alguém aqui que está igual eu, cansado do velho, desligado do velho? Eu vou ensinar você a fazer uma oração. Ore comigo 3 vezes, eu vou ensinar você a fazer. Diga assim, Senhor, eu desligo a minha vida de tudo que é velho. Me descalço dos sapatos velhos, dos pensamentos velhos, dos sentimentos velhos. Eu desligo a minha alma das memórias velhas. Eu me preparo para o novo do Senhor. Eis-me aqui nesse novo dia, me preparando para o novo do Senhor. Se você fizer essa oração todo dia, Deus vai renovar a sua vida. Ele vai achar uma brecha de enfiar o novo na sua vida. Porque o Senhor quer renovar a nossa vida. Agora eu quero terminar a aula aqui. Não exatamente aqui, mas eu queria dizer que o Salmo 138, verso 6, ele diz assim, ao soberbo o Senhor o conhece de longe. Eu vou correr mais rápido agora.
Verso 6 diz: ainda que o Senhor é excelso e atenta para o humilde, mas ao soberbo ele o conhece de longe. Isso é, o soberbo, irmão, é a pessoa dura, é a pessoa que não se abaixa. Tiago, capítulo 4, o versículo 6, a palavra de Deus também diz assim: todavia dá maior graça, porquanto Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Você é duro, Deus vai te resistir. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, o versículo 5, diz: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilde não é uma pessoa feia, de cabeça baixa, de roupa rasgada. Humilde é a pessoa maleável, que Deus pode conduzir, que Deus pode mudar, que Deus pode falar e você não se... Alguém já ouviu a palavra encrespar? Tem crente encrespado. Ele encrespa com Deus, irmão. E com os irmãos, então, o meu olho está olhando por quê? Hoje o endurecimento tem que cair por terra. A aula vai terminar aqui. O endurecimento do coração é um atentado contra a sabedoria. Agora, esse é o texto original que eu li e eu vou terminar nele agora. Esse é meu último texto. Quer dizer, quase. Provérbios capítulo 8. Eu queria pedir a gente, sugerir que você leia o capítulo todo em casa e depois eu vou te falar por quê. Mas o que acontece quando você se endurece? Endurecer-se é você atentar contra o bom senso. O endurecer-se é uma rejeição do conhecimento. Por exemplo, tem uma situação que está tendo um problema. Endurecimento, ele sempre vem por causa de algum problema, de alguma situação que a gente não sabe resolver, que está incomodando a gente, que está afligindo, pessoas sem solução. Você não sabe a situação. Eu queria que você tentasse imaginar uma situação que está acontecendo por 6 meses e ninguém encontra a solução. Já tem gente que já perdeu a paciência, em outras palavras, já se endureceu. Quando a situação demora e você não vê a solução, você não acha a solução, você vai ficando o quê? Você vai ficando chateado, você vai ficando... E aí o que acontece? Você está caminhando para onde? Para se endurecer. Você está caminhando para dizer assim, chega. Eu falo para você, é difícil não se endurecer. Tem situações que obrigam a gente a se endurecer. Só que toda vez que você se endurece, você fecha a porta do bom senso. Toda vez. O ser humano, quando ele endurece, ele atenta contra a sabedoria. É uma rejeição proposital da inteligência. Porque eu não consegui descobrir a solução daquele problema até agora, mas existe uma solução. Se eu não me endurecer e eu esperar pacientemente, até com o coração puro, vai haver um momento nessa situação em que Deus vai me revelar a solução dessa situação. Mas a gente não tem coração paciente para esperar até que a sabedoria apareça na situação. Porque, na verdade, a situação é tão estúpida, é tão mal, é tão terrível, que já endureceu você. Quem entendeu o que é endurecer-se? A situação endurece a gente, especialmente coisas ruins. Coisas ruins não tornam a gente mais sensível, tornam a gente dura. Mas você atenta contra a sabedoria. E o que o texto diz? Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas, porque o que me achar, achará a vida, mas o que pecar contra mim, peca contra a sua alma. Quando a gente abre mão do coração puro, a gente peca contra o bom senso. Tá? O endurecimento, ele zomba da retidão. Tá? Ele atenta contra o juízo das coisas. Endurecer-se contra a sabedoria é um crime, porque o endurecimento, ele fecha as portas dos sentidos para a sabedoria que está disponível em todas as oportunidades. Aqui é que eu queria que você olhasse o começo do capítulo 8 de Provérbios, porque os primeiros 3 versículos dizem assim: não clama a sabedoria, não faz o entendimento soar a sua voz. E onde que soa? No cume das alturas, junto do caminho, nas encruzilhadas
e das veredas, ela se coloca. Veja, onde a sabedoria está? Junto às portas, na entrada da cidade. A entrada das portas está clamando. Sabe qual a revelação que o Senhor me deu nesse texto que a sabedoria clama? É que em todos os momentos da nossa vida, em todas as oportunidades, boas, ruins, estúpidas ou maravilhosas, existe uma sabedoria lá, escondida em algum lugar. Para a pessoa que tiver o coração paciente o suficiente para ouvir o clamor da sabedoria, debaixo de tanta estupidez, de tanta coisa ruim, existe uma sabedoria que clama naquele momento, para ser conhecida. Eu quero ser a pessoa que Deus possa me revelar onde está a sabedoria numa situação estúpida, numa situação que está me corroendo, numa situação que está me endurecendo. Eu quero que Deus me faça ouvir o clamor da sabedoria, mas se eu endurecer, meu ouvido fecha. Situações estúpidas endurecem a gente. Pessoas estúpidas endurecem a gente. O problema é que quando endurece a gente perdeu o bom senso. Já não é o outro que é estúpido, nós somos junto com ele. O problema é que a pessoa má, a pessoa ruim, a pessoa que nos endurece, ela atenta contra a nossa sabedoria, porque ela está fechando o meu coração para o entendimento que eu poderia ter. Se eu deixar ela me endurecer, porque ela está provocando, mas ela está fazendo tudo para eu ficar duro. Mas se eu me endurecer, quem vai perder sou eu. Porque ela já perdeu a sabedoria. Ela está tão estúpida de tudo, que ela está fazendo aquilo comigo. Só que se eu perder, eu é que vou ficar sem a sabedoria. Porque a sabedoria está clamando em todas as esquinas da vida. Sabe qual é um outro texto que eu não vou trazer aqui agora, mas eu vou mencionar? É que a palavra de Deus diz assim: a sabedoria de Deus está em todas as suas obras. E o que Deus falou para mim é: em todos os momentos da vida, em todas as situações, procura a minha sabedoria, porque ela está em algum lugar. Eu escondi a sabedoria, até nas coisas mais estúpidas, eu escondi a sabedoria lá. Se você tiver sensibilidade, um ouvido, você vai ouvir a minha voz, a sabedoria está lá. E outra coisa que a palavra de Deus diz, que fala que a gente ignora muito, é que Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu sempre falo para o Senhor: me mostra a glória. Não deixa eu ficar vendo só este mundo tenebroso. Deixa eu ver a glória que está aqui na situação, mesmo nesse conflito, mesmo nessa situação. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus tem o seu caminho na tempestade, no turbilhão Ele está presente. E você não vê Deus na tempestade, não é comigo, pastor. Deus está na tempestade, a sabedoria dEle está lá. Você consegue extrair a sabedoria dEle lá? É esse o clamor da sabedoria. Em todos os momentos ela está. Toda vez que nos endurecemos, nós fechamos a porta. Não importa se o que está nos endurecendo é uma coisa boa ou má, nós vamos perder a bênção da sabedoria, porque estamos nos endurecendo. Agora, eu quero falar a última coisa que termina a aula aqui, e a última coisa é assim, olha: provocando o endurecimento dos outros. Não seja você uma pessoa que torna os outros mais duros. Porque, irmãos, tem alguns de nós que são fabricantes de tijolos. Se você viver com aquela pessoa, você corre um grande risco de se tornar um tijolo, porque ela vai atentar contra todas as sensibilidades da sua vida. São pessoas fabricantes de pedras. Há pessoas em nossa vida que nos endurecem, elas nos tratam mal, nos perseguem, nos afligem. Porém, às vezes, nós somos essa pessoa que perseguem outros, que afligem outros, que endurecem outros. Eu queria que você tentasse imaginar uma mãe dura demais com o filho. O que ela está fazendo? Formando uma pedrinha. Eu queria que você tentasse imaginar um marido duro demais com a mulher. O que ele está tentando fazer? Ele está formando uma pedrinha. Ela não era assim, mas para se proteger, ela vai endurecendo. Ela vai endurecendo. Depois de 20 anos daquele casamento, ele fez uma pérola dura, que nem é um diamante, mas é de dureza. Porque ou o relacionamento nos amalga, nos amolda, ou ele nos endurece. E a palavra de Deus diz que a gente precisa ter cuidado do nosso relacionamento com as pessoas, para que a gente não endureça elas.
Em Provérbios 12, 25, o que a palavra de Deus diz é isso aqui. A ansiedade do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Porque uma palavra dura, o que ela faz com a pessoa? Ela endurece. Nós endurecemos os outros muito pelas palavras. Em Provérbios 15, no verso 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O nosso vocabulário é um vocabulário que pode endurecer as pessoas, ou pode amadurecer as pessoas. Mas não é só as palavras. Alguém fala comigo, o tom de voz. É incrível que nós mesmos, seres humanos, nós ouvimos mais o tom de voz da pessoa do que o que ela falou. Só que a gente fala do mesmo jeito. A gente usa o mesmo tom de voz. A gente precisa que Deus nos dê um coração sensível, e essa é a oração dessa noite. Que não endurece os outros, um coração que ajuda os outros a serem mais sensíveis. Em Provérbios 24, o versículo 26, a palavra lá é a seguinte: o que responde com palavras retas, beija os lábios. Que coisa linda, que figura linda. Esse responder com palavras retas, isso é, você reagir a situações duras com... Alguém diz comigo, eu preciso de muita graça de Deus para agir com suavidade diante da dureza. Alguém estende as mãos onde você está para receber graça de Deus. Graça, graça, graça. Há pessoas aqui que enfrentam situações duras. Eu quero te abençoar com a graça de Deus. Eu quero declarar que aquela dureza que está vindo contra ti, naquela pessoa, naquela situação, não vai te endurecer. E você pode dizer para Deus, eu rejeito todo o endurecimento que aquela situação me traz, ou que aquela pessoa me traz, ou que aquela memória me traz. Eu proclamo que Deus está dando uma graça para nós hoje à noite, para não nos endurecermos, para vencermos o endurecimento que veio da vovó, do vovô, do papai, da mamãe, da casa, da família, do país, da nossa cultura. Eu proclamo que Deus nos livra do endurecimento. Eu denuncio ao Senhor o espírito do endurecimento essa noite. Eu proclamo que Deus sai daqui uma igreja cheia de graça para vencer momentos de endurecimento, onde mesmo quando alguém se endurece conosco, nós vamos ter a graça para não nos endurecer. Ok, deixa eu só falar mais um versículo, que é Colossenses 3, de 12 a 14, porque aqui estão as palavras do apóstolo Paulo, como a gente deve ser uns com os outros. Colossenses 3, 12 diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos de quê? De coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Eu vou parar aqui só antes de continuar lendo o versículo. Eu não consigo ler um versículo desse sem orar. Porque eu falo para Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu preciso de quê? Coração compassivo. Alguém já orou por isso? Alguém já pediu para Deus te dar um coração de compaixão? Porque tem crente que não tem não, irmão. Tem um coração duro, cruel, ruim. Me dá um coração compassivo. Fala para mim se não é agradável a compaixão. A compaixão é agradável. Coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Essa palavra longanimidade é sofrer com paciência. Essa palavra significa sofrer com paciência. Isso é, você tem aquela graça de tolerar aquilo. Às vezes eu estou assistindo um filme e eu estou vendo a longanimidade na vida de uma pessoa que eu falo, como eu queria ser assim, ter essa paciência. Eu estou vendo a Bíblia lá, eu estou vendo a longanimidade na forma que aquela pessoa está tolerando aquela coisa terrível, aquela atitude terrível de uma pessoa. Versículo 13, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Hoje não dá tempo de pregar essa mensagem de suportar. Alguém já ouviu alguma mensagem sobre suportar-vos uns aos outros? Um dia eu vou pregar. Porque a gente pensa que na igreja é só alegria e comunhão. E Deus falou, não, tem um lado de suportar. Isso é, tem gente ruim do seu lado, que vai ficar ruim. E que a única forma de você viver essa vida é tolerar, suportar. Suportando-vos uns aos outros é uma mensagem para nós. Tem pessoas que a gente vai ter que suportar, tolerando-vos, perdoando-vos
E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, fazei vós também. Verso 14, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amados, essa noite eu termino essa série de estudos da quinta-feira. Nessa noite eu convido os irmãos para a gente orar no altar, porque é a última vez que a gente vai orar sobre isso. Mas eu queria que alguém trouxesse ao Senhor as vezes que você foi endurecido por alguém ou pela vida. Eu queria que você viesse ao altar pedir o sangue de Jesus sobre o coração. Podemos nessa noite, nesse altar, pedir o sangue de Jesus em nosso coração? Eu queria que nós recebêssemos uma cura do Senhor nessa noite. Hoje nesse altar nós queremos colocar aqui tudo que é duro, tudo que não se adapta, tudo que... Alguém teve um pai endurecido, alguém teve uma mãe que era dura demais, rígida demais. Alguém vem de uma família de pessoas duras, existe uma herança de dureza em você. Ou alguém aqui está aqui sofrendo com uma pessoa dura, e você precisa de uma estratégia, como entrar, e a estratégia é, entregue ao Senhor o espírito do endurecimento. Diga comigo nesse altar: Senhor, nós te denunciamos o endurecimento que vem de nossas gerações, mas também o endurecimento que vem de nossas experiências, tudo aquilo que nos traumatizou, tirou nossa sensibilidade. Alguém diz para Deus assim: Senhor, me devolve a sensibilidade que eu não tenho mais. Alguém pede para Deus aí, para se tornar um coração de carne, para tirar o coração de pedra, para perder todo empedernimento, para ser amolecido pelo Senhor, para ser uma pessoa que tem sensibilidade, ser uma pessoa compassiva, bondosa, ser uma pessoa não é boba, mas uma pessoa que tem discernimento e sabe vencer o endurecimento com amor. Eu abençoo esse momento a igreja do Senhor. Nós somos as pedras do Senhor que estão sendo trabalhadas essa noite. Nós estamos diante do Rei dos Reis, aquele que diz que Ele amassa o barro. Eu não quero ser pedra, eu quero ser barro. Quem quer dizer isso para o Senhor? Eu não quero ser pedra, eu quero ser barro. Eu quero ser barro nas tuas mãos, eu quero ser maleável. Eu quero que você possa mudar até o meu jeito de comer. Eu quero que você tenha condições de mudar meu jeito de dormir, meu jeito de fazer qualquer coisa que eu faço. Alguém diz isso para Deus: não deixe eu ser tão duro, tão preso numa ideia que você não consiga mudar a minha opinião. Deus, faz-me uma pessoa moldável. Faz-me uma pessoa moldável por Ti, adaptável, uma pessoa ensinável, que aprende maneiras novas. Uma pessoa, Senhor, que não é difícil para você carregar, para você orientar. Espírito do endurecimento, estou te dando ordem para ir embora. Nós te confrontamos essa noite diante do Senhor. Nós te mandamos embora de nossas famílias, nós te mandamos embora de nossos casamentos, nós te mandamos embora de nossos corações. Espírito de endurecimento, justificativa, orgulho, nós te mandamos embora. Vai embora em nome de Jesus. Estou te ordenando, solta o povo de Deus, solta a igreja de Deus. Você não vai roubar a nossa sabedoria. Espírito que rouba a sabedoria, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Espírito que endurece os sentidos, espírito que fecha os ouvidos, espírito que fecha os olhos, espírito que não deixa o coração compreender, vai embora. Solta o coração, eu proclamo em nome do Senhor Jesus. Dá-nos uma experiência com o Teu amor, Senhor. Experiência com o Teu amor. O amor que nos cura, o amor que nos restaura, o amor que nos fortalece, o amor que nos dá sensibilidade. Deus, ajuda cada um de nós a sair daqui e começar a se observar melhor. Toda vez que a gente se endurece, se observar melhor e se arrepender, para que a gente possa vencer esse espírito, Pai, essa tendência da nossa vida, da nossa família. Eu abençoo os Teus servos essa noite. Eu abençoo a Tua igreja com um coração sensível, com um coração de paz, um coração sensível diante do Senhor. Amém, queridos?
Eu queria ler com você Ezequiel 36, por causa da promessa que Deus fez em Ezequiel 36, é a seguinte: espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas impurezas. Também vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observei. Deus prometeu trocar o nosso coração. Às vezes eu oro esse versículo, eu falo: tira de mim o coração de pedra, dá-me um coração de carne, um coração sensível. Não é um coração bobo, não é bobo, é sensível. Ele discerne, ele entende. Eu te abençoo com esse coração essa noite. Eu proclamo que nesse verão Deus nos revela onde há endurecimento em nossa família, em nossa vida. Eu proclamo que Deus nos dá um coração bondoso. Os casamentos, eu quero orar pelos casamentos nesse momento, só os casamentos. Eu quero orar por quem é casado nessa noite. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero orar com todos vocês. Eu também sou casado, então ore comigo e diga: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu me endureço com o meu cônjuge. Então tá bom, então vou deixar você aí diante do Senhor, e eu também. Pai, perdoa-nos. Toda vez que o diabo me convenceu a ficar duro, toda vez que ele me convenceu a fechar a porta, a retribuir, a me vingar, Deus, eu me arrependo dessas coisas, eu confesso essas coisas, porque o inimigo fica falando com a gente, Senhor, para a gente ser duro com a pessoa que nos ama, a pessoa que a gente ama. Senhor, perdoa o meu coração, guarda-me, Senhor, de me endurecer com a pessoa que o Senhor colocou na minha vida, guarda-me de ser uma pessoa dura. Em meu casamento, eu quero ser, Senhor, amável, eu quero ser conciliável, eu quero ser amoroso, eu não quero me vingar, eu não quero, Senhor, ter um coração duro no meu casamento. Alguém diz comigo: Senhor, eu renuncio todo o endurecimento no meu casamento, eu mando esse espírito embora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar pelos jovens, os jovens que estão aqui. Eu falei aquela palavra, mas é uma palavra difícil. Eu queria que você pedisse para Deus: me molda, Senhor. Todo jovem solteiro que está aqui, que vai casar, fala para Deus assim: Senhor, me molda enquanto eu sou jovem. Deixa eu orar pelos jovens. Senhor, toma os jovens agora, adolescentes que estão aqui. Não deixa, Senhor, esse coração aí ficando duro, para quebrar só no casamento. Não, vai trabalhando nesse coração hoje. Vai trabalhando nesse coração hoje, Senhor. Vai moldando esse coração, para que ele possa ser um marido carinhoso, um marido compreensivo, um marido amável, para que essa mulher possa ser uma mulher amável, não uma mulher vingativa, não uma jovem vingativa, não uma esposa dura. Senhor, que nós sejamos pessoas que o Senhor possa nos dar de presente para alguém, não uma pedra para ferir, mas alguém que seja compreensivo, amoroso. Trabalha nos jovens, Senhor. Muda o nosso coração antes de nós casarmos. Muda o coração dos jovens, para que eles possam, Senhor, ter felicidade no casamento e não muitas dores. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu queria que cada um de nós agora orássemos, pedindo perdão pelo endurecimento de nossos pais. Ó, irmão, nossos pais foram duros, você sabe. Eu não sei se você tem pedido perdão pelo pecado dos seus pais, mas eu quero pedir perdão nessa noite. Deus, perdoa agora, eu peço perdão. Eu trago diante do Senhor todo o endurecimento dos meus pais. Eu trago diante do Senhor todo o endurecimento, Deus. Ah, meu Pai, eu trago diante do Senhor, eu represento a minha família. Eu peço perdão por toda a dureza da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha avó, dos meus bisavós, dos meus antepassados. Todas as pessoas que não se abaixavam, não te compreendiam, não eram amorosos. Eu, Senhor, me arrependo diante de Ti. Denuncio ao Senhor o endurecimento da minha família. Denunciamos a Ti. Arranca agora essa raiz, ó Deus. Não deixa ela destruir nossas vidas hoje. Arranca a raiz do endurecimento que vem de gerações em gerações em nossas famílias. Arranca agora. Ouve o clamor da igreja. Ouve o clamor da igreja nessa quinta-feira. Tira, Senhor, as raízes do endurecimento. Livra-nos, Senhor, dessa tendência do coração que vem das gerações, Pai, dai-nos filhos que não são endurecidos. Dá-nos filhos que ouvem a nossa voz. Dá-nos filhos que são maleáveis, Senhor. Dá-nos filhos que não seguem essa linha de endurecimento, Deus, para que eles não venham sofrer, mas que eles possam ser sensíveis, Deus, à Tua voz. Eu abençoo os nossos filhos, nossos jovens, para que eles tenham um coração sensível. Agora eu quero fazer mais uma oração. E a oração é: contra toda
dor. Uma pausa aqui, porque a coisa que mais nos endurece é dor. Alguns de nós estão passando algum tipo de dor, ou vai enfrentar. Eu quero que você saiba lidar com a dor. E alguém vai dizer para Deus assim: Senhor, guarda-me da dor. Não deixe o meu coração endurecer quando eu estiver sofrendo, mas me ensina a sofrer com alegria. Estende as mãos. Eu proclamo que um espírito de longanimidade, um espírito de paciência, um espírito de graça vem de Deus para nós. O que quer que nós tenhamos que sofrer, o que quer que nós tenhamos que passar, algumas coisas não podemos evitar, mas eu proclamo: o seu coração não vai endurecer, não vai endurecer. Eu proclamo que Deus vai te dar graça, a mim e a você, para nós passarmos por qualquer sofrimento necessário, mas não endurecer o coração. Guarda-nos da dor, Senhor, guarda-nos da dor, guarda-nos da dor, guarda-nos de que o nosso coração se endureça diante da dor, mas que nós saibamos, Senhor, enfrentar as dores da vida sem nos tornarmos uma pedra, em nome do Senhor Jesus.